Da prestação de contas. Artigo 28. A prestação de contas será feita: 1. No caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral. 2. No caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos constantes do anexo desta lei. Parágrafo 1º. As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores emitentes. Parágrafo 2º. As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo próprio candidato. Parágrafo 3º. As contribuições, doações e as receitas de que trata esta lei serão convertidas em UFIR, pelo valor desta no mês em que ocorrerem. Parágrafo 4º. Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores, internet. 1. Os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 horas de seu recebimento. 2. No dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do fundo partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. Parágrafo 5º. Vetado. Parágrafo 6º. Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas: 1. A cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000, por pessoa cedente. 2. Doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. 3. A cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o 3º grau para seu uso pessoal durante a campanha. Parágrafo 7º. As informações sobre os recursos recebidos a que se refere o parágrafo 4º deverão ser divulgadas com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados. Parágrafo 8º. Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão comprovados mediante a apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que informados os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim. Parágrafo 9º. A Justiça Eleitoral adotará sistema simplificado de prestação de contas para candidatos que apresentarem movimentação financeira correspondente a, no máximo, R$ 20.000, atualizados monetariamente, a cada eleição, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE ou por índice que o substituir. Parágrafo 10º. O sistema simplificado referido no parágrafo 9º deverá conter, pelo menos: 1. Identificação das doações recebidas, com os nomes, o CPF ou CNPJ dos doadores e os respectivos valores recebidos. 2. Identificação das despesas realizadas, com os nomes e o CPF ou CNPJ dos fornecedores de material e dos prestadores dos serviços realizados. 3. Registro das eventuais sobras ou dívidas de campanha. Parágrafo 11º. Nas eleições para prefeito e vereador de municípios com menos de 50.000 eleitores, a prestação de contas será feita sempre pelo sistema simplificado a que se referem os parágrafos 9º e 10º. Parágrafo 12º. Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência dos partidos e, na prestação de contas anual dos partidos, como transferência aos candidatos. Artigo 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão: 1. Revogado. 2. Resumir as informações contidas na prestação de contas, de forma a apresentar demonstrativo consolidado das campanhas. 3. Encaminhar à Justiça Eleitoral, até o 30º dia posterior à realização das eleições, o conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte. 4. Havendo segundo turno, encaminhar a prestação de contas, referente aos 2
turnos, até o 20º dia posterior à sua realização. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º. A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos, enquanto perdurar. Parágrafo 3º. Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político, por decisão do seu órgão nacional de direção partidária. Parágrafo 4º. No caso do disposto no parágrafo 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato, hipótese em que a existência do débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição das contas. Artigo 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo: 1. Pela aprovação, quando estiverem regulares. 2. Pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade. 3. Pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade. 4. Pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de 72 horas. Parágrafo 1º. A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até 3 dias antes da diplomação. Parágrafo 2º. Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido. Parágrafo 2º-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas. Parágrafo 3º. Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, pelo tempo que for necessário. Parágrafo 4º. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar do candidato as informações adicionais necessárias, bem como determinar diligências para a complementação dos dados ou o saneamento das falhas. Parágrafo 5º. Da decisão que julgar as contas prestadas pelos candidatos caberá recurso ao órgão superior da Justiça Eleitoral, no prazo de 3 dias, a contar da publicação no Diário Oficial. Parágrafo 6º. No mesmo prazo previsto no parágrafo 5º, caberá recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 4º do artigo 121 da Constituição Federal. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo aplica-se aos processos judiciais pendentes. Artigo 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral, no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos. Parágrafo 1º. Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se ao procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, no que couber. Parágrafo 2º. Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado o diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. Parágrafo 3º. O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Artigo 31. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, esta deve ser declarada na prestação de contas e, após julgados todos os recursos, transferida ao partido, obedecendo aos seguintes critérios. 1. No caso de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo municipal do partido na cidade onde ocorreu a eleição, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o juízo eleitoral correspondente. 2. No caso de candidato a governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo regional do partido no estado onde ocorreu a eleição ou no Distrito Federal, se for o caso, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Regional Eleitoral correspondente. 3.
no caso de candidato a presidente e vice-presidente da República, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo nacional do partido, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Superior Eleitoral. 4. O órgão diretivo nacional do partido não poderá ser responsabilizado nem penalizado pelo descumprimento do disposto neste artigo por parte dos órgãos diretivos municipais e regionais. Parágrafo único. As sobras de recursos financeiros de campanha serão utilizadas pelos partidos políticos, devendo tais valores ser declarados em suas prestações de contas perante a Justiça Eleitoral, com a identificação dos candidatos. Artigo 32. Até 180 dias após a diplomação, os candidatos ou partidos conservarão a documentação concernente às suas contas. Parágrafo único. Estando pendente de julgamento qualquer processo judicial relativo às contas, a documentação a elas concernente deverá ser conservada até a decisão final das pesquisas e testes pré-eleitorais. Artigo 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até 5 dias antes da divulgação, as seguintes informações: 1. Quem contratou a pesquisa. 2. Valor e origem dos recursos dispendidos no trabalho. 3. Metodologia e período de realização da pesquisa. 4. Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro. 5. Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo. 6. Questionário completo aplicado ou a ser aplicado. 7. Nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. Parágrafo 1º. As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos. Parágrafo 2º. A Justiça Eleitoral afixará no prazo de 24 horas, no local de costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 dias. Parágrafo 3º. A divulgação de pesquisas sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de 50.000 a 100.000 FIR. Parágrafo 4º. A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa no valor de 50.000 a 100.000 FIR. Parágrafo 5º. É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. Artigo 34. Vetado. Parágrafo 1º. Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos respondentes. Parágrafo 2º. Não cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, punível com detenção, de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor de 10.000 a 20.000 FIR. Parágrafo 3º. A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o veículo usado. Artigo 35. Pelos crimes definidos nos artigos 33, parágrafo 4º e 34, parágrafo 2º e 3º, podem ser responsabilizados penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador. Artigo 35-A. Da propaganda eleitoral em geral. Artigo 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Parágrafo 1º. Ao postulante à candidatura a cargo eletivo é permitida a realização,
na quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. Parágrafo 2º. Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. Parágrafo 3º. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000, ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Parágrafo 4º. Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30%, do nome do titular. Parágrafo 5º. A comprovação do cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral relacionadas à propaganda realizada em desconformidade com o disposto nesta lei poderá ser apresentada no Tribunal Superior Eleitoral, no caso de candidatos a presidente e vice-presidente da República, nas sedes dos respectivos tribunais regionais eleitorais, no caso de candidatos a governador, vice-governador, deputado federal, senador da República, deputados estadual e distrital, e, no juízo eleitoral, na hipótese de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador. Artigo 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. 1. A participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico. 2. A realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária. 3. A realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos. 4. A divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos. 5. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. 6. A realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. 7. Campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 23 desta lei. Parágrafo 1º. É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 1 a 6 do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. Parágrafo 3º. Disposto no parágrafo 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão. Artigo 36-B. Será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação, por parte do Presidente da República, dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, de redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições. Parágrafo único. Nos casos permitidos de convocação das redes de radiodifusão, é vedada a utilização de símbolos ou imagens, exceto aqueles previstos no parágrafo 1º do artigo 13 da Constituição Federal. Artigo 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
Parágrafo 1º. A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000 a R$ 8.000. Parágrafo 2º. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de 1. Bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. 2. Adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda meio metro quadrado. Parágrafo 3º. Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da mesa diretora. Parágrafo 4º. Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. Parágrafo 5º. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano. Parágrafo 6º. É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Parágrafo 7º. A mobilidade referida no parágrafo 6º estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as 6 horas e as 22 horas. Parágrafo 8º. A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta finalidade. Artigo 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. Parágrafo 1º. Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem. Parágrafo 2º. Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos. Parágrafo 3º. Os adesivos de que trata o caput deste artigo poderão ter a dimensão máxima de 50 cm por 40 cm. Parágrafo 4º. É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos até a dimensão máxima fixada no parágrafo 3º. Artigo 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia. Parágrafo 1º. O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade policial em, no mínimo, 24 horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário. Parágrafo 2º. A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar. Parágrafo 3º. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as 8 e as 22 horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200 metros. 1. Das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, das sedes dos tribunais judiciais, e dos quartéis e outros estabelecimentos militares. 2. Dos hospitais e casas de saúde. 3. Das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Parágrafo 4º. A realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixa são permitidas no horário compreendido entre as 8 e as 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas.
Parágrafo 5º constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de 5.000 a 15.000 FIR. 1. O uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata. 2. A arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna. 3. A divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. 4. A publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet de que trata o artigo 57b desta lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. Parágrafo 6º é vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Parágrafo 7º é proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Parágrafo 8º. É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se à empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000 a R$ 15.000. Parágrafo 9º. Até às 22 horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Parágrafo 9º-A. Considera-se carro de som, além do previsto no parágrafo 12, qualquer veículo, motorizado ou não, ou ainda tracionado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Parágrafo 10. Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para sonorização de comícios. Parágrafo 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no parágrafo 3º deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios. Parágrafo 12. Para efeitos desta lei, considera-se: 1. Carro de som, veículo automotor que use equipamento de som com potência nominal de amplificação de, no máximo, 10.000 watts. 2. Minitrio, veículo automotor que use equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 10.000 watts e até 20.000 watts. 3. Trio elétrico, veículo automotor que use equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 20.000 watts. Artigo 39-A. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Parágrafo 1º é vedada, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos. Parágrafo 2º. No recinto das sessões eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato. Parágrafo 3º. Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, em seus crachás, constem o nome e a sigla do partido político ou coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário. Parágrafo 4º. No dia do pleito, serão afixadas cópias deste artigo em lugares visíveis nas partes interna e externa das sessões eleitorais. Artigo 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível com detenção, de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de 10.000 a 20.000 FIR.
Artigo 40-A, vetado. Artigo 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável. Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de 48 horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Artigo 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no artigo 40. Parágrafo 1º. O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais. Parágrafo 2º. O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet. Artigo 41-A. Ressalvado o disposto no artigo 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de 1.000 a 50.000 FIR, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. Parágrafo 1º. Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. Parágrafo 2º. As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. Parágrafo 3º. A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Parágrafo 4º. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial da propaganda eleitoral mediante outdoors. Artigo 42. Revogado da propaganda eleitoral na imprensa. Artigo 43. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8, de página de jornal padrão e de 1/4, de página de revista ou tabloide. Parágrafo 1º. Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção. Parágrafo 2º. A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$ 1.000 a R$ 10.000, ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior. Da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Artigo 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta lei, vedada a veiculação de propaganda paga. Parágrafo 1º. A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a linguagem brasileira de sinais, libras ou o recurso de legenda, que deverão constar obrigatoriamente do material entregue às emissoras. Parágrafo 2º. No horário reservado para a propaganda eleitoral, não se permitirá utilização comercial ou propaganda realizada com a intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto. Parágrafo 3º. Será punida, nos termos do parágrafo 1º do artigo 37, a emissora que, não autorizada a funcionar pelo poder competente, veicular propaganda eleitoral. Artigo 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário. 1. Transmitir,
ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados. 2. Usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito. 3. Veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes. 4. Dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. 5. Veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos. 6. Divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando pré-existente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro. Parágrafo 1º. A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado, ainda, às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição da multa prevista no parágrafo 2º e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 55, a inobservância do disposto neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de 20.000 a 100.000 FIR, duplicada em caso de reincidência. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. Parágrafo 5º. Entende-se por montagem toda e qualquer junção de registros de áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. Parágrafo 6º. É permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos em âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional. Artigo 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, 5 parlamentares, e facultada a dos demais, observado o seguinte. 1. Nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita a. Em conjunto, estando presentes todos os candidatos ao mesmo cargo eletivo. B. Em grupos, estando presentes, no mínimo, 3 candidatos. 2. Nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos ao mesmo cargo eletivo e poderão desdobrar-se em mais de um dia, respeitada a proporção de homens e mulheres estabelecida no parágrafo 3º do artigo 10 desta lei. 3. Os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado acordo em outro sentido entre os partidos e coligações interessados. Parágrafo 1º. Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com antecedência mínima de 72 horas da realização do debate. Parágrafo 2º. É vedada a presença de um mesmo candidato à eleição proporcional em mais de um debate da mesma emissora. Parágrafo 3º. O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previstas no artigo 56. Parágrafo 4º. O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral.
Parágrafo 5º. Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as regras, inclusive as que definirem o número de participantes, que obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 dos candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 dos partidos com candidatos aptos, no caso de eleição proporcional. Artigo 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 reservarão, nos 35 dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo. Parágrafo 1º. A propaganda será feita: 1. Na eleição para presidente da República, às terças e quintas-feiras e aos sábados. A. Das 7 horas às 7 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 12 horas às 12 horas e 12 minutos e 30 segundos, no rádio. B. Das 13 horas às 13 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 42 minutos e 30 segundos, na televisão. 2. Nas eleições para deputado federal, às terças e quintas-feiras e aos sábados. A. Das 7 horas e 12 minutos e 30 segundos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 12 minutos e 30 segundos às 12 horas e 25 minutos, no rádio. B. Das 13 horas e 12 minutos e 30 segundos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 42 minutos e 30 segundos às 20 horas e 55 minutos, na televisão. 3. Nas eleições para senador, às segundas, quartas e sextas-feiras. A. Das 7 horas às 7 horas e 5 minutos e das 12 horas às 12 horas e 5 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. B. Das 13 horas às 13 horas e 5 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 35 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. C. Das 7 horas às 7 horas e 7 minutos e das 12 horas às 12 horas e 7 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. D. Das 13 horas às 13 horas e 7 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 37 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. 4. Nas eleições para deputado estadual e deputado distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras. A. Das 7 horas e 5 minutos às 7 horas e 15 minutos e das 12 horas e 5 minutos às 12 horas e 15 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. B. Das 13 horas e 5 minutos às 13 horas e 15 minutos e das 20 horas e 35 minutos às 20 horas e 45 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. C. Das 7 horas e 7 minutos às 7 horas e 16 minutos e das 12 horas e 7 minutos às 12 horas e 16 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. D. Das 13 horas e 7 minutos às 13 horas e 16 minutos e das 20 horas e 37 minutos às 20 horas e 46 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. 5. Na eleição para governador de Estado e do Distrito Federal, às segundas, quartas e sextas-feiras. A. Das 7 horas e 15 minutos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 15 minutos às 12 horas e 25 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. B. Das 13 horas e 15 minutos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 45 minutos às 20 horas e 55 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. C. Das 7 horas e 16 minutos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 16 minutos às 12 horas e 25 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. D. Das 13 horas e 16 minutos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 46 minutos às 20 horas e 55 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. 6. Nas eleições para prefeito, de segunda a sábado.
A. Das 7 horas às 7 horas e 10 minutos e das 12 horas às 12 horas e 10 minutos, no rádio. B. Das 13 horas às 13 horas e 10 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 40 minutos, na televisão. 7. Ainda nas eleições para prefeito, e também nas de vereador, mediante inserções de 30 e 60 segundos, no rádio e na televisão, totalizando 70 minutos diários, de segunda-feira a domingo, distribuídas ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, na proporção de 60%, para prefeito e 40%, para vereador. Parágrafo 1º. Somente serão exibidas as inserções de televisão a que se refere o inciso 7 do parágrafo 1º nos municípios em que houver estação geradora de serviços de radiodifusão de sons e imagens. Parágrafo 2º. Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo 1º, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato, observados os seguintes critérios. 1. 90%, distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação para as eleições majoritárias, o resultado da soma do número de representantes dos 6 maiores partidos que a integrem. 2. 10%, distribuídos igualitariamente. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição. Parágrafo 4º. O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencionada no parágrafo anterior. Parágrafo 5º. Se o candidato a presidente ou a governador deixar de concorrer, em qualquer etapa do pleito, e não havendo a substituição prevista no artigo 13 desta lei, far-se-á nova distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes. Parágrafo 6º. Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição referidos no caput, obtiverem direito à parcela do horário eleitoral inferior a 30 segundos, será assegurado o direito de acumulá-lo para uso em tempo equivalente. Parágrafo 7º. Para efeito do disposto no parágrafo 2º, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em quaisquer hipóteses. Parágrafo 8º. As mídias com as gravações da propaganda eleitoral no rádio e na televisão serão entregues às emissoras, inclusive nos sábados, domingos e feriados, com a antecedência mínima. 1. De 6 horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso dos programas em rede. 2. De 12 horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso das inserções. Parágrafo 9º. As emissoras de rádio sob responsabilidade do Senado Federal e da Câmara dos Deputados instaladas em localidades fora do Distrito Federal são dispensadas da veiculação da propaganda eleitoral gratuita dos pleitos referidos nos incisos 2 a 6 do parágrafo 1º. Artigo 48. Nas eleições para prefeitos e vereadores, nos municípios em que não haja emissora de rádio e televisão, a Justiça Eleitoral garantirá aos partidos políticos participantes do pleito a veiculação de propaganda eleitoral gratuita nas localidades aptas à realização de segundo turno de eleições e nas quais seja operacionalmente viável realizar a retransmissão. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º, revogado. Artigo 49. Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão reservarão, a partir da sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno e até a antevéspera da eleição, horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita, dividida em 2 blocos diários de 10 minutos para cada eleição, e os blocos terão início às 7 e às 12 horas, no rádio, e às 13 e às 20 horas e 30 minutos, na televisão. Parágrafo 1º. Em circunscrição onde houver segundo turno para presidente e governador, o horário reservado à propaganda deste iniciar-se-á imediatamente após o término do horário reservado ao primeiro. Parágrafo 2º. O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos. Artigo 50. A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada partido ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito, a cada dia que se seguir, a propaganda veiculada por último, na véspera, será a primeira, apresentando-se as demais na ordem do sorteio. Artigo 51.
Durante o período previsto no artigo 47 desta lei, as emissoras de rádio e televisão e os canais por assinatura mencionados no artigo 57 desta lei reservarão 70 minutos diários para propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em inserções de 30 e de 60 segundos, a critério do respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação, e distribuídas, ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, nos termos do parágrafo segundo do artigo 47 desta lei, obedecido o seguinte. 1. O tempo será dividido em partes iguais para utilização nas campanhas dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, bem como de suas legendas partidárias ou das que componham a coligação, quando for o caso. 2. Revogado. 3. A distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as 5 e as 11 horas, às 11 e às 18 horas, e às 18 e às 24 horas. 4. Na veiculação das inserções, é vedada a divulgação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação, aplicando-se-lhes, ainda, todas as demais regras aplicadas ao horário de propaganda eleitoral, previstas no artigo 47. Parágrafo 1º. É vedada a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo de programação, exceto se o número de inserções de que dispuser o partido exceder os intervalos disponíveis, sendo vedada a transmissão em sequência para o mesmo partido político. Parágrafo 2º. Durante o período previsto no artigo 49 desta lei, onde houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 desta lei reservarão, por cada cargo em disputa, 25 minutos para serem usados em inserções de 30 e de 60 segundos, observadas as disposições deste artigo. Artigo 52. A partir do dia 15 de agosto do ano da eleição, a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das emissoras de televisão para elaborarem plano de mídia, nos termos do artigo 51, para o uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito, garantida a todos participação nos horários de maior e menor audiência. Artigo 53. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos programas eleitorais gratuitos. Parágrafo 1º. É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitando-se o partido ou coligação infratores à perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e aos bons costumes. Artigo 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação. Parágrafo 1º. É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo. Parágrafo 2º. Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa. Parágrafo 3º. O partido político ou a coligação que não observar a regra contida neste artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado. Artigo 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no parágrafo 2º, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata o parágrafo 1º do artigo 53-A, que poderão dispor de até 25% do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.
Parágrafo 1º. No segundo turno das eleições não será permitida, nos programas de que trata este artigo, a participação de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros candidatos. Parágrafo 2º. Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas nas quais ele, pessoalmente, exponha 1. Realizações de governo ou da administração pública. 2. Falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral. 3. Atos parlamentares e debates legislativos. Artigo 55. Na propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicáveis ao partido, coligação ou candidato as vedações indicadas nos incisos 1 e 2 do artigo 45. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o partido ou coligação à perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito, no período do horário gratuito subsequente, dobrada a cada reincidência, devendo o tempo correspondente ser veiculado após o programa dos demais candidatos com a informação de que a não veiculação do programa resulta de infração da lei eleitoral. Artigo 56. A requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por 24 horas, da programação normal de emissora que deixar de cumprir as disposições desta lei sobre propaganda. Parágrafo 1º. No período de suspensão a que se refere este artigo, a Justiça Eleitoral veiculará mensagem de orientação ao eleitor, intercalada, a cada 15 minutos. Parágrafo 2º. Em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado. Artigo 57. As disposições desta lei aplicam-se às emissoras de televisão que operam em VHF e UHF e os canais de televisão por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das câmaras municipais.